uma atrasadinha? Isso aí. Eu e o Axel Rose. Bora. Bora que tempo Moji. Vamos botar uma radiozinha, vamos botar aviso, vamos tirar fundo e vamos colocar meu focinho. Olá, como estamos? Porra, esse mês de junho, hein, cara? Puta que meu pariu. Com perdão da palavra. Porra, que dia, que mesinho, cara, infernal. Ah, tomar nas pregas. Como é que estamos aqui? Tudo bem? Tudo bem? Tomando um cafezinho, gripado. Mas tô destruído, virado num monstro do Lago Ness. Mas é a vida. Vamos lá. Mesinho de junho. É isso aqui que nós temos, ó. Felizmente, ó. Semaninha foi boa. Desde o implemento do Claude nessa brincadeira, cara, o negócio ficou muito legal. Dá uma olhada aqui no mensal. Foi um inferno mensal, né? Muito difícil. Extremamente difícil. Deixa eu botar o meu pincel Atomic. Deixa eu ver, cara, aqui dá pra mostrar aqui. Pô, pior que nem dá pra mostrar. Bom, mas eu puxo ele aqui pro lado e a gente vê. Mercado é aquela história, né, cara? Ganha-se pouco, perde-se muito. Eu sempre falo disso. A curva aqui, ó. E agora nós rompemos o topo. É isso aí. Isso foi muito difícil, cara. Extremamente difícil, viu? Não foi algo simples, não. Sentimento de mercado de hoje aqui, ó. Vou mostrar ele aqui. Me foi permitido. Aqui, ó. Calma, cocada. Não se apoquente. Neutro, né? Totalmente neutro, final de mês. A gente sabe como é que funciona esse mercado final de mês. É sempre um grande desafio. Não é fácil operar esse troço aqui. Futuros são extremamente complexos, não são fáceis. Nós temos aqui o payroll, né? Muito importante essa informação aqui do payroll. Então o payroll vai ser adiantado para quinta-feira. Temos o cenário aí de alto impacto aí do calendário. Temos alguns sinais técnicos. Cara, a Nasdaq realmente deu um rebote aí das techs aí, subiu um monte, o S&P também. Mesmo assim, o mercado tá torto, né? Não tá fazendo nada. Isso aqui foi tudo extraído do nosso amigo Cláudio. Fala sobre a abertura, níveis do win aqui, ó, câmbio, gatilho da semana, o payroll. Tá muito legal. Esse cara aqui é interessante. Isso aqui foi tudo desenhado com o Cláudio. Eu pedi para ele me mostrar. Pena que não conseguiu. Bem. Vamos ver se a gente consegue pegar o último, que eu acho que o último é mais legal. Deixa eu ver. Vamos abrir nosso amigo aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar ele de uma outra forma. Deixa eu ver se eu consigo. Projetos. Análise. Esse aqui que eu quero. Boa. Perfeito. Cláudio demais, cara. Cláudio demais. Um grande amigo meu. Então, o que eu fiz? Pedi para ele analisar os últimos 10 anos aqui do mini índice do mini dólar. E eu pedi para ele me mostrar onde é que o preço respira mais e onde ele adormece, né? Então, aqui, segundo ele, os últimos 10 anos e os cálculos dele, o mini índice, ele tem uma maior amplitude de candles. Ele tá comendo? O que é isso?
bagunceira. Uma maior amplitude em março. E uma menor amplitude em julho, sim. A partir de amanhã começamos julho. Não é esse grande problema. E os dados do lado são o nosso amigo mini dólar, que em março também tem uma grande amplitude e uma menor amplitude em fevereiro. Mas não é só isso que ele nos mostra, né? Ele nos mostra também aqui os dias vencedores. Olha que interessante. Entendeu? Então aqui nós temos nessa regiãozinha aqui os melhores dias para se operar nos meses bons. Quando o mês é fraco, também temos os dias aqui certinho, ó. Os piores, ó. Segunda-feira ela mata sempre, né? No dólar é sempre na terça, né? Muito interessante esses dados, cara. Isso aqui é uma coisa que aí tem sobre as eleições, sobre o DXY. Dá uma olhada no DXY. Deixa o mouse me ajudar aqui. Ó. Quanto que ele faz movimentos iguais aqui, o dólar, o quanto que o índice faz movimentos iguais. Tu vê que ele não respeita tanto assim, né? Claro, 87% aí, né? E 82%, mas tem dias que eles andam para o mesmo lado, né? E o volume financeiro? Ah, o volume financeiro. Dá uma olhada aqui, ó. Onde está o dinheiro? Meses e dias de maior giro, dá uma olhada. Menor volume, maior volume, tá vendo? Julho está se desenhando como menor volume. Os dias da semana por volume, ó. Onde tem maior volume, olha que interessante, ó. Muito interessante, né? E é isso. Esse é o cloud que nos ajuda a efetivamente ter uma grande vantagem aí como traders de varejo. A gente tem que ter esses dados. É, mesmo. Tá muito bem desenhado isso pra gente. Bom, e aqui? Mini índice. O que fizemos no mini índice? Fizemos uma única operação. Um ponto em que ele estava se desenhando que ele ia fazer um movimento muito interessante. Eu fiz a minha entrada ali, mapeei, identifiquei como uma violinada, tomei a posição, andei a volatilidade até um reteste de fundo, sim. Hoje é terça-feira e eu não vou arriscar nem um pelinho. Segundas e terças eu não arrisco. Eu boto meu dinheiro no bolso. Acabou entregando 1.000 pontos, né? Eu coletei 400. Acontece. Na sequência ele dá um novo sinal, diz que é comprador. Volta no preço de novo, né? Totalmente indeciso, cara, assim, fim de mês, terça-feira, não tenho muito interesse, sabe? Essa aqui é a minha régua, quanto que tá agora, efetivamente, a volatilidade pra gente calcular? Ó, tá em 500 pontos, né? Então, o que eu faço com a minha régua? Eu venho aqui nela, vou na posição, coloco aqui, ó, 500 pontos, e aqui eu coloco 4, 1, 2, 3, aplico. Então, se eu tiver que tomar uma posição aqui, eu vou ter essa base dessa régua aqui. Então, se eu tivesse que tomar uma posição aqui, por exemplo, ó, fecha os conceitos de choque BOS, vou dar uma revisada aqui só para lembrar. Ó, o último pivô validado que ele faz aqui, o movimento de grande amplitude, é aqui, ó. Quebra da estrutura foi nesse ponto aqui. O último pivô validado passa a ser aqui. Compreender? Onde que ele quebra a estrutura efetivamente? Aqui. Daí tem a VWAP lá em cima, né? Ele estava recém mudando a média, a cor da média aqui, tá vendo? Passando por uma efetiva direção da média de 200, da média de 21 e da média de 8. Muito risco, né? Mas tá aqui. Stop aqui. Entrada aqui. E o take? O take seria proporcional. Ele foi lá no 1 para 1. Take aqui. Então, take. Entrada. Stop. Pegaram a visão? E é isso. E eu tenho um indicador que faz esse trabalho aí. Tem gente que tem indicador e bota para vender. Eu não boto para vender, mas eu tenho um indicador que faz isso. Ó. Dá uma olhada, ele vai calcular aqui para mim e vai dizer onde é que estavam as entradas. E aí, se a gente for observar esse indicador e observar, por exemplo, ontem, que é o pior dia para o meu operacional, vocês vão ver que tem, assim, cara, uma discrepância absurda. Tá vendo?
vende, ó, provável venda, tomei essa posição, sabia que era uma violinada e o indicador me mostra onde é que está o meu stop, onde é que está a minha entrada, take 1, take 2, demorou para andar, terça-feira, não marquei. Outra provável venda, tá vendo? Aí agora aqui nessa outra provável venda, notem como agora para o volume financeiro e ele não vai no alvo dele. Ele demora, dá uma outra venda, aí ele vai. E assim que ele bate no alvo, ele vira ao contrário, tá vendo? Começa a ficar mais agressivo, mais arredio. Na sequência, o que ele faz? Dá um puta de um sinal de compra lá, dizendo, venham comigo, virei, toma, capotou, sinal de venda. Tá preso nesse sinal de venda. Onde é que tá o stop desse sinal de venda aqui? Tá aqui, ó. Tá reduzindo o stop, ou seja, o volume financeiro tá caindo. Então a entrada seria aqui, ó. Onde que estaria o primeiro take? Aqui, ó. Take 1. Tá indo? Não. Tá indo te stopar. Tá indo dizer que o mercado tá torto, que o mercado não quer fazer nada porque é final de mês. Tu acha que a gente vai encarar esse cara aqui? Não, a gente não vai encarar. Dito isso, eu vou aqui para o meu jabá, ó. Dá uma olhada. A razão de operarmos em ticks. Operamos em ticks porque ticks refletem volume financeiro. Então aqui a gente está procurando por padrões de entrada e volume financeiro. Padrões que se repetem o tempo inteiro. O mercado é cíclico. Lá nos 60 minutos e no diário a gente vai ver o comportamento da direção desse mercado a longo prazo. Tem um videozinho aqui, ó, aprenda o fundamental se você tem uma base sobre a renda variável, opera como pessoa física, tem plataforma e corretora. Esse é o vídeo certo para você dar uma olhadinha e entender o meu setup. Perfeito? Se você não sabe nada sobre a renda variável, eu tenho uma playlist. Uma playlist muito linda. Essa playlist se chama Como se tornar um trader. Essa. E aí você pode seguir o passo a passo do 0 ao 100. Como encontrar corretora, plataforma, um mindset, constituição de trading e principalmente os setups que eu utilizo para fazer as operações desse mercadinho extremamente fantástico, lindo e muito arriscado. Tá bom? É isso. Dá uma olhada nos 60 minutos, né? Como sempre. Dei um pouquinho o layout de 60 minutos. Então tá aqui os 60 minutos. Importante também a gente voltar aqui para um ponto interessante. Deixa eu voltar aqui. Para mostrar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é muito importante, ó. Esse cara aqui é o suco de mini índice que eu chamo. E aí o que a gente tem aqui desse suco de mini índice? A gente tem juros futuros para cima e o suco de mini índice para baixo. Então, mercado para baixo, né? Efetivamente, né? Ativo para baixo. E o que ele está fazendo? Ele está subindo, meu amigo. Está dando aí uma provável compra de novo. Nessa região aqui. O teu stop estaria aqui. A entrada aqui. O primeiro alvo aqui. Tá fazendo um movimento? Olha, ele não conseguiu vender mais, né? Então pode ser que ele faça um ataque comprador. Só que assim, 12h10, terça-feira, tem volume financeiro, mas tem risco. Sempre vai ter risco. Oh, meu Jesusinho. Show. Vamos por 60 minutos, a gente dá uma olhadinha aqui no mini índice. O mini índice, ele quebra a estrutura aqui nesse ponto, transforma a mudança da característica para cá, vai lá e quebra a estrutura mais baixo ainda, e quando ele quebra essa estrutura nesse ponto aqui, o último pivô validado dos 60 minutos está aqui. Então, para ele voltar a ser comprador, isso aqui é a média de 200, tá? Isso aqui é a média de 21. Para ele voltar a ser comprador, ele vai ter que romper esse topo e fazer um movimento bem mais forte. Por enquanto, ele está seguindo na venda, tentando se defender. Está seguindo na venda, infelizmente. Nossa amiga XP, onde que ela tá? Ela tá comprada. Ela tá comprada. Tá comprada na maioria aí, na média tá comprada. E aí o que eu faço aqui nos 60 minutos? Eu busco por regiões de liquidez. Isso aqui é uma região de liquidez. Isso aqui é uma região de liquidez. Então aqui eu vou procurar por compra. Aqui eu vou procurar por venda. Sempre venda.
Além disso, a gente tem gaps, ó. E tem um gap bem próximo que ele não consegue fechar de jeito nenhum. Esse gap, vamos ver que data que é esse gap mesmo. Faz tempo que tá aberto, cara. Lá de... do início do mês. Lá do dia 2 de junho esse gap. E se a gente for afastando um pouquinho, a gente vai encontrando os outros gaps abertos e sangrando que não foram fechados. O mercado busca esses caras. Segundo Stormer, ele disse que esse mercado está querendo virar para alta. Ele fala sobre os 115 dias de ciclo. Bom, eu coloquei no Cloud isso e o Cloud disse assim, meu amigo, ó, vai dar muito mais errado do que certo. Isso que o Cláudio botou uma janela de 0 a 10 dias. A média de 7. Eu mexi nesses parâmetros, cara, é cada vez pior. Então, assim, são 32 ciclos de 115 dias e somente 8 no mini índice efetivamente fizeram lá o ciclo de 115 dias dele, de topo e fundo. Por isso que é legal ter uma inteligência artificial do teu lado, porque daí tu olha um cara que tem uma experiência de 26, 30 anos no negócio e fala uma coisa, e o que tu faz? Tu aceita como uma verdade, né? Tu fala, não, pô, esse cara sabe muito, né, cara? Eu vou assumir isso aqui como uma verdade absoluta. Não. Sempre desconfie. Quando eu mandei o Cláudio analisar, baixei os arquivos CSV ali e mandei ele analisar mini índice, mini dólar. O mini dólar ainda foi um pouquinho melhor, mas todos... deu essa média aí, cara, não chegou nem a 26% de acerto aí nesse tal desses ciclos de 115 dias. Então, busque a verdade. Busque a verdade. Temos aqui, ó, média de 200, né? Testando e perdendo os gargumilho. Zonas de liquidez, temos muito interesse. Vamos dar uma olhada no diário para ver como é que ele está se portando no diário. O diário, ele fez um emissão gigante, né? Puff, toma. Lá embaixo, buscou a liquidez. Aqui, concordo com o Stormer, pode estar numa região efetiva para ele dar uma pedrada e retestar esse topo aí. Mas, cara, vocês concordam que é um tombo muito monstro, cara? Concordo que a média de 200 agora do diário está muito mais para cima, dando total indício de venda? De inverno ainda? Inverno rigoroso? Temos um problema aqui no gap, né? Para variar. Só um ajuste. Ajuste pino. Tá. E é isso aí. Esse é o movimentinho dele. Concordo? Pode estar fazendo um fundo aí, mas, cara, enquanto ele se mantiver abaixo da média de 200 e com essa amplitude de movimentos aqui para baixo, aqui, cara, eu vou seguir vendedor nele, infelizmente. Tem um range aqui, ó. Bem bonitinho aqui no diário, ó. Ele tá preso. Ranges são bons, né? Porque ranges geram liquidez para fazer um grande movimento. Para que lado? Bom, aí a gente vai ter que ver. Mas ranges são interessantíssimos, porque eles ficam fazendo aqui, ó, gerando a liquidez, estopando todo mundo. Daqui a pouco ele diz que vai para cima e vai para baixo. Faz toda essa perna aqui proporcional para baixo, ó. Entendeu? Aí tu tem alvos para dar prosseguimento ao movimento. A gente tem interesse nisso. Índice é isso, fechando o mês, torto. Vamos pro dólar aqui nos 60 minutos. Olha a violinada desse querido. Olha a violinada desse querido. Quebrou a estrutura aqui, mudou a característica do preço só aqui embaixo. Foi lá em cima. Aqui ele quebra a estrutura para efetivamente virar pro lado da compra, né? E dar prosseguimento ao movimento. E aí o que ele faz aqui? Mesma coisa, a gente busca por regiões de liquidez. Ó. E ele buscou as regiões de liquidez, tá vendo? Ele buscou aqui a região de liquidez nesse ponto aqui. Para vender, ele foi lá em cima, disse que era comprador e virou ao contrário. Quando ele fez esse movimento aqui, vocês concordam que esse movimento tem um movimento bem amplo aqui da alta, né? E aí ele vem aqui, ó, na busca dessa liquidez de novo, ó. Entendeu? Vai tentar ser um comprador. O fato é que se esse cara perde esse fundo, faz um pullback e continua capotando, ele vira vendedor de novo. Outro ponto interessante, ele escapou daquele canal, né? Lembra do canal de 2025, 2026, ó? Ele escapou.
Ele não consegue se desvencilhar. Aqui parecia que ele ia fazer um puta de um movimento lindo. Vim pra cá, sentar aqui em cima e toma. E rompeu o topo. Não rompeu, né? Rompeu. Ele veio aqui, fez um topo duplo. E agora tá querendo o quê? Fazer o mergulho dele. Um movimento medido grandão aqui que eu marquei, ó. Esse aqui, ó. Ele tá sendo marcado aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Quase próximo desse fundo aqui. Eu acredito que o dólar pode dar um mergulho forte, viu? Não acreditem que não. Um diário. Meio diário. Ó, desconfigurou tudo. Bom, depois eu arrumo. Vou tirar isso aqui daqui. Desconfigurou todo o negócio. Aí é foda. E aí aqui, ó, no diário fica mais claro, né? É média de 200, esse cara aqui. Ui, tá alto, hein? Bom. Sim. Olhando aqui, meu amigo, tem uma busca de liquidez absurda aqui nesse ponto aqui, ó. Nesse fundo. Ele vai vir buscar esse fundo nos 4,98, cara. Ele vai vir buscar esse fundo. Vai buscar essa região. Ele vai começar por aqui, ó. Depois ele vai buscar esse cara aqui. E vai voltar pra dentro do canal. Tudo que eu tô te dizendo. Mas é isso. Não é sobre estar certo. É sobre se adaptar ao mercado de uma maneira bem rápida. Você precisa observar, fazer os seus estudos, acreditar nos seus estudos, mas não acredite que o mercado te deve alguma coisa. O mercado não te deve nada. Principalmente os futuros. Não te deve nada. Absolutamente nada. Vamos aqui pros 2.000 ticks pra dar uma olhada no que ele tá fazendo aqui. Então assim, faz os estudos, acredita naquela história. Eu vou fazer isso aqui porque ele vai fazer isso aqui, eu vou abrir essa operação aqui. Não. O mercado não te deve nada. Você faz os seus estudos, fica preparado para esse movimento. Por que eu fazia as projeções? Porque eu tentava projetar as bolas curvas do próximo dia. Então assim, e se ele for para cima a partir daqui? Beleza, isso aqui é o mais tem a maior probabilidade dele fazer isso. Tá, e se ele for para baixo? Se ele virar ao contrário, se é um negócio totalmente violinador aqui, como é que eu vou agir e onde que eu vou tomar minha posição? Entendeu? E se ele ficar de lado, qual vai ser minha atitude? Então a gente tem que estar preparado para tudo. Jamais imaginar que o mercado te deve alguma coisa. Jamais imaginar que é uma história sobre estar certo. Não, você vai se adaptar ao mercado de uma maneira bem rápida. Aqui, fiz toda a projeção, deveria estar indo para o alto e virou para baixo. Porra! Eu fiz os meus estudos, eu passei horas me dedicando a isso, ele vai vir para baixo, ele tem que vir para baixo, ele não vai para cima. E aí ele vai para cima. E aí tu vira a mão, e tu vira a tua visão, tu olha e fala, beleza, estou errado. Ele simplesmente se moveu para o lado contrário. Aqui, ó. Meu indicador, que lindo, ó. Mas assim, mercado não direcional, né? Onde que ele abriu esse maldito? Aqui, ó. Abre dando uma provável venda, né? Não, uma compra, né? Faz essa compra lindamente, olha que lindo. Fez o movimento da compra. Vai lá em cima e violina todo mundo. Virou o contrário. Dá um sinal de venda. Passa um calor. O stop tá aqui. O take tá aqui. Ele vai lá e pega o teu take, volta de novo para tua entrada, tá vendo? Mercado não direcional, o mercado não tem um sentido definido, não vale a pena encarar esse cara aqui. Ó, dando várias vendas, tá vendo? Deu uma nova venda agora aí, ó. Um stop aqui, ó. Stop nessa região aqui, o take tá mais baixo, deixa eu mostrar o take. Olha lá o take lá embaixo, os dois takes, ó. Ver se a gente consegue definir, aí, ó. Tá vendo? Nos dando aqui, ó, uma entrada nesse ponto aqui, ó, já deveria ter aberto a operação. Primeiro take, segundo take, stop. Stop pesadaço. Tá indo para baixo. A probabilidade desse cara vir retestar esse fundo aqui é enorme. Não concordam? Por enquanto ele segue comprador. Por quê? Porque ele quebrou a estrutura dos 60 minutos. Estão vendo então? Nessa regiãozinha aqui, ó. Então ele só vai mudar a característica do preço quando ele perder esse fundo aqui para passar a ser vendedor de novo. Então tá dando uma provável venda? Tá. Ele tá fazendo um movimento direcional? Não.
Ele tem volume financeiro para fazer esse movimento? Não. Tem alguma notícia de grande impacto hoje para causar um movimento de mercado legal, para entrar volume financeiro e a gente conseguir fazer um movimento? Não. Então, tudo que a gente está vendo aqui é achismo. A gente já sabe, eu já sei, o meu setup funciona melhor. Ó, quartas e quintas, tá? Funciona meia boca. Então, melhor aqui, ó. Vamos ver. Melhor. Sexta. Meia boca. Segunda e terça. Não funciona. Se for para operar, tem que operar conforme scalps. Você vai entrar, você vai colocar no 0 a 0 bem rápido e deixar esse mercado andar. Então, é isso. Então, aqui funciona. Isso aqui tudo o Claudio me disse, viu? Isso aqui funciona. Isso aqui meia boca. E isso aqui, que é hoje e final de mês, é não. Não vai operar. Se operar, vai ter muita cautela. Vai operar só com um regime de scalp. Entrou, fatiou, passou, saiu, botou teu dinheiro no bolso, acabou. Bateu quanto? 5%? Bateu 3%? Se for entre 2% e 8%, 2% e 6%, segundas e terças, você fez um movimento fantástico. Fez um movimento incrível. Agradece, bota no bolso e vai-te embora desse mercado aí, porque esse aqui, ó, é uma cilada, Bia. Entendeu? É isso. Encerro cordialmente aí a minha tese. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like, curte a possibilidade de me seguir, vem comigo nessa incrível jornada. Como eu já disse anteriormente aqui, ó, jabazinho do canal, ó. Opera em ticks, porque ticks refletem volume financeiro e padrões que se repetem o tempo inteiro. Então, em ticks a gente procura... sacanagem. Em ticks a gente procura padrões de entrada. Nos 60 minutos e no diário a gente procura sentido primário de mercado. A gente vai operar dessa maneira. Se você quiser saber mais sobre o meu conteúdo, o meu setup, tá de graça lá, ó, na minha página principal do YouTube. Ó. Aprenda o fundamental. Pode ir lá. Já tem experiência? Aprenda o fundamental. Não tem experiência? Aí você pode ir para Como se tornar um trader. É a playlist que eu tenho. É do 0 ao 100. Vai te ensinar a escolher plataforma, corretora, os tipos de ativos da B3, o mindset, que mais? Constituição de trading e principalmente os setups que eu utilizo para fazer essas operações. Isso aqui não está disponível e eu não vou colocar para ninguém, sabe, assim, de graça para a galera, entendeu? Então isso aqui vai ser pago e vai ser pago daqui a muito tempo. Por enquanto eu vou utilizar só eu mesmo e a minha família. E é um indicador que me dá todas as entradas possíveis. Eu tenho um robô também que faz isso. O robô perde pro indicador. Valeu? Obrigado. Se gostou desse conteúdo, deixe seu like, por favor. Valeu. Volto outro dia. Qualquer. Para uma live fantástica. Um Drops MTV. Sim, Drops MTV. Mercado financeiro. E ó, só para ressaltar aqui, ó. O dólar não tá fazendo o movimento que deveria fazer. E o índice? Vamos ver aqui o índice. Deixa ele calcular ali meu indicador para ver o que ele vai nos mostrar aqui. Tá fazendo ou não tá fazendo. Se eu não me engano, ele deu uma entrada por aqui. Da compra. Ele deu 2 entradas de venda e uma entrada da compra aqui. Vamos ver onde é que ele vai setar. Ó, tá vendo? Então, ele deu 2 de venda que não fizeram um movimento e foi stop, hein? As 2 foi stop, na cara. Tem um movimento da compra. Parece estar mais agradável a compra, né? O alvo aqui, né? Lembra que isso aqui é tudo estudo. Stop aqui, ó. Entrada aqui da compra. Tá voltando, tá querendo buscar liquidez para fazer o movimento. É um bom horário para fazer isso? Eu não recomendo. É um bom dia da semana para fazer isso? Eu não recomendo. Tá dando outra provável compra, ó. Tá vendo? Ele vai plotando na tela ali provável compra. E a próxima ação vai ser a entrada. Ó, tá desfazendo. Não tá querendo manter essa forma aí. Interessante, né? Eu acho interessantíssimo. Obrigado. Tchau. Volta outro dia.